E no contexto da medicina e dos cuidados de saúde, o conceito do digital, né, esse termo que a gente falou aqui, que é uma novidade, né, ele ganha relevância devido às inovações tecnológicas que estão transformando a maneira como os médicos praticam a medicina e os pacientes também recebem o tratamento, tá? Então, aqui eu vou falar alguns exemplos de como, né, é importante os médicos se adaptarem a esse mundo que é um mundo misto, né, do físico com o digital, né? Então, o digital. Então, primeiro, né, a própria telemedicina. Tá? A telemedicina, então, envolve a prestação de serviços médicos à distância por meio de plataformas digitais, tecnologia de informação e comunicação em saúde. Tá? Então, você vai estar utilizando videochamada, aplicativos, isso vai permitir que os médicos alcancem mais pacientes, né, consigam até abranger uma área geográfica onde eles não estariam presentes, né, se fosse só no mundo analógico. Tá? E você vai ter também a oportunidade dos pacientes buscarem por aquele médico que, de repente, eles têm uma identificação, ou era o médico que já acompanhava ele tinha uma segurança, uma confiança, e esse paciente precisou mudar de cidade. Então, a telemedicina abre essas oportunidades, tá? Outro ponto importante, né, do digital é a questão do prontuário eletrônico, tá? Então, o prontuário eletrônico é mais seguro do que os prontuários de papel, você tem mais segurança nos registros, a autenticidade desses documentos hoje também, porque existe certificado eletrônico para você finalizar e fechar esse documento. Você tem a questão também de não ter que ficar fazendo guarda de papel, né, arquivo, né? Bom, quem tem consultório aí há 20, 30 anos, eu imagino que deve ter uma sala inteira só de armário com arquivo. Você tem que ficar guardando esses prontuários de papel por anos, né? E o prontuário digital, o prontuário eletrônico, ele facilita muito o teu trabalho, porque ele também dá uma linha de tempo, né? Muitos têm uma linha de tempo. Então, se você fez uma consulta hoje e quiser olhar as consultas anteriores, tem lá uma linha de tempo onde você vai abrindo, né, as datas anteriores e você vai ver todo aquele registro bem certinho. Além disso, se é uma clínica, permite compartilhar entre os colegas ali da clínica o prontuário do paciente, né, desde que isso esteja, né, devidamente acordado com o paciente, né, LGPD e tudo mais, tá? Outro ponto importante do digital é que cada vez mais a gente está vendo aí aplicativos de monitoramento da saúde, smartwatches, né? Alguns aplicativos até validados aí pela Anvisa para o monitoramento de saúde. Então, isso também vai trazer melhoria aí nos cuidados de saúde dos pacientes e dá a oportunidade do paciente compartilhar com o seu médico essas informações da sua saúde e o médico acompanhar desde em tempo real ou ao longo do tempo, né, durante uma semana, um mês, a evolução de alguma condição de saúde do paciente. Vou dar um exemplo, por exemplo, do paciente que tem diabetes, né? Tem aplicativos que ele vai registrar ali a glicemia dele e pode compartilhar com o médico, e o médico acompanhar esse controle glicêmico dele, como é que está naquele período combinado, tá? Outro ponto é a educação médica, tá? Então, essa é a parte que me toca bastante, que eu gosto, né, de dar aula, eu gosto muito de compartilhar conteúdos, né, trocar informações, e a questão do digital trouxe aí um avanço muito rápido aí na questão da educação médica, de compartilhamento de informações, e também da oportunidade dos médicos levarem informação para a comunidade em geral de educação em saúde. Tá? Agora mesmo, acabei de gravar um vídeo aqui que eu vou colocar depois nas minhas redes mais pessoais sobre intolerância à lactose e alergia ao leite, né, por exemplo, né? Então, eu fiz um conteúdo informativo sobre isso, né? E eu sei que vai ser uma informação que vai ser relevante para muitas pessoas que não sabem a diferença das duas condições. E dessa maneira, as pessoas podem também te conhecer o teu trabalho de forma ética, né? Você vai levar informação de educação e saúde, tá? Então, por exemplo, tem muita gente que não percebe isso. Quando você tem lá a sua rede social, ou um vídeo que você coloca, né, que você falou sobre uma coisa, você está utilizando dos recursos digitais, você está até fazendo telemedicina, né, para educação e saúde, é uma modalidade, porque você está levando informação para as pessoas. E no caso dos médicos também, né, a gente
hoje tem muito mais acesso a fazer cursos, né? Eu mesmo fiz 2 cursos de telemedicina, né, em uma universidade lá da Austrália. Então, foi muito legal, né? Não precisei me deslocar até a Austrália, né? Mas eu pude fazer de forma online. Outro ponto, né, a comunicação com os pacientes. Muita gente olha ali a telemedicina e lá no início, hoje eu já vejo que mudou bastante, né? Os colegas médicos já entenderam melhor a questão da telemedicina, como utilizar, estão aprendendo mais, né? Estão mais interessados. Mas antes tinha muito preconceito. Então os colegas falavam, não, a telemedicina vai afastar o médico do paciente, vai ser uma situação que vai gerar um distanciamento da relação médico-paciente. E hoje a gente vê o contrário, né, que a telemedicina pode sim ser uma ferramenta de aproximação dessa relação médico-paciente, tá? Eu sempre faço uma comparação aqui com a história do estetoscópio, né? Quando o René Delaunay fez lá o tubinho lá de cartolina, colocou no tórax do paciente para auscultar ele, muita gente falou que aquilo foi o primeiro ponto de afastamento do médico do paciente, porque antigamente, antes disso, né, tinha que encostar a orelha, né, no tórax do paciente para fazer a ausculta. E então falaram que aquilo estava distanciando o médico do paciente. E nessa história toda levou praticamente aí uns 30 anos para o estetoscópio cair nas graças dos médicos da época. Tá? Até tinha um médico muito famoso, inglês, agora não recordo o nome, mas ele falou que o estetoscópio ele era contra, né, a indumentária do médico, porque aquilo não combinava, né? E hoje o estetoscópio é um símbolo da medicina, né? Todo mundo vê um estetoscópio já lembra de médico, tá? E a telemedicina passou por esse processo também, né? Isso daí, como é que vai ser, como é que funciona, ainda tem muita dúvida, né? O exame físico, e a relação médico-paciente, como fica, né? Mas a comunicação com os pacientes, através de aplicativos, o uso de plataforma de telemedicina, registro da informação, como deve ser feito, tá? Isso traz aí uma segurança nesse atendimento, né, entre médico e paciente, para ambas as partes, e também traz a oportunidade do paciente saber que aquele médico que acompanha ele pode, né, estar atendendo ele numa necessidade, se ele estiver viajando, se ele precisar, por exemplo, um paciente faça uso de um medicamento contínuo, né, de medicamento, por exemplo, até mesmo da pressão, de hipertensão, né, e ele faz uso de medicamento contínuo, ele busca esse medicamento no programa de farmácia popular, por exemplo, e aquele medicamento acabou e ele precisa de uma receita. Antes, ele teria que marcar consulta lá, presencial, ir até o consultório, né, e tal. Hoje ele pode fazer essa consulta de forma online, receber a receita dele de forma digital e no mesmo dia ir na farmácia e poder pegar o medicamento dele e dar continuidade ao tratamento dele. Agora, se não fosse assim, ele ia poder, às vezes, ficar sem o medicamento dele durante dias ou semanas até ele conseguir uma receita física. Tá? Então, veja como a tecnologia ajuda nessa proximidade, nessa segurança do acompanhamento do paciente e para ele manter o tratamento dele de forma adequada. Tá? Além disso, na coleta de informações, né, muitos programas, aplicativos, né, eles fornecem dados, né, que o paciente vai fornecendo e organizando esses dados, e o médico pode trabalhar, né, com essas informações para personalizar mais o seu atendimento, o tratamento do paciente, por exemplo, tá? Levando em considerações as características individuais, as respostas do tratamento anterior que foi feito. Então, a tecnologia, ela gera informação e você pode fazer com isso um planejamento melhor, adaptar o tratamento do paciente e deixar mais personalizado, tá? Então, é fundamental que os médicos se adaptem a esse novo ambiente, né, o chamado digital, né, do físico com o digital, para aproveitar todas as oportunidades, né, que estão surgindo para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, melhorar também a sua própria qualidade de vida, tá? Porque a gente sabe que a profissão médica é uma profissão que exige muito da pessoa, né, do ser humano que é médico, tá? Exige emocionalmente, exige de forma mental e física, tá? E muitas vezes, você utilizando esses recursos tecnológicos, você pode melhorar e otimizar o seu tempo, o desgaste que você tem, às vezes, em deslocamento,
até o desgaste físico que você tem também, e até o mental também, né? Eu, por exemplo, hoje estava atendendo até agora há pouco por telemedicina aqui na minha casa. Eu terminou, né, o atendimento, tinha um intervalo entre o outro atendimento, abri a porta, fui lá, fiquei com a minha família, a gente jantou junto, aí depois tinha um outro horário de atendimento, voltei aqui e dei continuidade no atendimento que eu tinha para fazer agendado. E imagina, se eu tivesse que me deslocar até um consultório, né, e tivesse esse intervalo, né, de uma consulta a outra, né, eu ia ficar lá, ter que esperar lá, né? Aqui não, aqui eu pude abrir a porta, jantar com a minha família e depois voltar e fazer o atendimento que eu precisava fazer. Então, isso aí é uma grande vantagem, né, para a minha saúde mental, para a minha qualidade de vida, tá? E isso acaba refletindo na melhoria do meu atendimento também, porque se eu estou bem, né, comigo mesmo, se eu estou, vamos dizer, com a minha saúde física, mental, né, em dia, eu também consigo, né, atender melhor as pessoas que necessitam dos cuidados de saúde, que necessitam do meu conhecimento, da minha atenção, tá? Então, por isso que eu defendo muito o uso dessas ferramentas, porque a gente pode ter mais qualidade de vida para o profissional.